Um caminhão surgiu de repente na frente de Kang Moyon. Ainda atordoada, ela rapidamente girou o volante, e a estrada foi tomada por uma nuvem de poeira. O carro desgovernado disparou em direção à beira do penhasco. Dentro do veículo, Moyon estava aterrorizada, gritando sem parar. Felizmente, o carro foi parado por uma grande pedra no limite do penhasco. No interior, Moyon estava em lágrimas, tremendo de medo. Nesse momento, o telefone tocou. Ao estender a mão para pegá-lo, Moyon deslocou ligeiramente o peso do carro, que começou a escorregar mais para a borda. Felizmente, ela conseguiu agarrar o celular, e o veículo não caiu. Do outro lado da linha, Yo Shijin, ao ouvir os gritos de Moyon, ficou imediatamente alarmado. Usando as informações que Moyon forneceu sobre o penhasco, ele rapidamente localizou o lugar. Pisando fundo no acelerador, Shijin dirigiu como um louco em direção ao local. Enquanto isso, o carro de Moyon continuava a deslizar lentamente. Quando ela achou que seria o fim, Shijin apareceu de repente. Em um movimento rápido, Shijin entrou no carro e amarrou o cinto de segurança em Moyon. Depois, ele deu um soco no painel do carro, ativando o airbag. Nesse momento, o carro despencou para o abismo, mergulhando no mar. Por entre as águas, a figura de Shijin emergiu, nadando rapidamente em direção à superfície, com Moyon nos braços. Depois de serem puxados para a costa, Shijin aplicou respiração boca a boca em Moyon. Após alguns instantes, Moyon recuperou os sentidos, assustada e sem palavras. Ainda abalada, Moyon empurrou Shijin para o lado e rapidamente checou seu próprio pulso. Vendo que Moyon estava bem, Shijin finalmente relaxou e soltou um suspiro de alívio. De volta ao acampo sobre a história que Shijin havia mencionado quando se conheceram, envolvendo o resgate de um soldado sueco. A memória surgiu na mente de Shijin. Na época, ele havia conseguido salvar o ferido e estava organizando a retirada dos companheiros. De repente, ouviu um tiro, e um de seus colegas caiu diante de seus olhos. O que Shijin nunca poderia imaginar é que, no mesmo dia, ele reencontraria o soldado que salvou. Para sua surpresa, esse antigo companheiro agora era o líder de uma organização criminosa local. Isso significava que, inevitavelmente, aquele velho amigo se tornaria seu inimigo. Naquele momento, um pico de energia fez com que as luzes do acampamento piscassem, deixando o ambiente parcialmente na escuridão. No dia seguinte, ao sair do alojamento, Moyon percebeu que todos estavam ocupados organizando uma festa. Ela descobriu que se tratava de uma festa de despedida para Shijin, cujo período de serviço terminaria em breve. No dia seguinte, ele retornaria ao seu país. Essa notícia pesou no coração de Moyon. Ela percebeu que, mesmo tendo acabado de começar a construir algo com Shijin, o dever de ambos exigiria mais uma vez que se separassem. Olá a todos! Antes de continuar com o vídeo, gostaria de pedir que vocês nos ajudem, curtindo e comentando esse vídeo, para que ele seja indicado a mais pessoas e também se inscrevendo no canal para ajudar no nosso crescimento. Obrigada! O treinamento intenso finalmente terminou. Yo Shijin, exausto, não conseguia evitar pensar nos momentos que passou ao lado de Kang Moyon. Ele se perguntava como Moyon estaria vivendo naquele momento, tão longe, em um país estrangeiro. Depois de concluir uma missão de resgate no Afeganistão, Moyon e seus colegas se preparavam para voltar para casa em um helicóptero. Porém, de repente, o chão tremeu violentamente. Moyon olhou pela janela e viu a ponte suspensa desabar diante de seus olhos. O Grande Cânion também começou a ruir, e uma nuvem de poeira cobriu o céu. Um terrível terremoto havia atingido o local, causando destruição em massa. Pessoas corriam desesperadas, tentando escapar do colapso iminente. Pouco tempo depois, os meios de comunicação na Coreia do Sul noticiaram o desastre. Nos hospitais, familiares de médicos e enfermeiros destacados para a região ficaram aterrorizados. Entre eles estava Shijin, que imediatamente começou a se preocupar com a segurança de Moyon. O exército agiu rapidamente e enviou uma nova missão de resgate. Shijin e seus companheiros embarcaram em um avião militar rumo ao Oriente Médio. No local do desastre, a cena era caótica. Multidões de feridos corriam em direção ao único avião disponível no aeroporto. Moyon e sua equipe também chegaram ao local. O oficial militar ordenou que todos os médicos embarcassem e retornassem ao seu país. No entanto, Moyon sabia que, naquele momento crítico, sua presença como profissional de saúde era indispensável. Desobedecendo a ordem, Moyon e os outros médicos seguiram para o local do terremoto. Ao chegar, ficaram chocados com o cenário de destruição. Edifícios inteiros haviam desabado, e pessoas eram resgatadas constantemente dos escombros. Os gritos de dor e desespero ecoavam por todos os lados. Moyon imediatamente organizou sua equipe. Eles vestiram coletes médicos para serem facilmente identificados pelos feridos e começaram a classificar os pacientes por gravidade, usando fitas coloridas para priorizar o atendimento. O objetivo era concentrar os esforços naqueles com maior chance de sobrevivência. O trabalho era intenso.
Moyon, percebendo que os sapatos de salto alto atrapalhavam seus movimentos, rapidamente os tirou. Com algumas batidas no chão, transformou-os em sapatos baixos improvisados e voltou ao trabalho de resgate. Sem equipamentos médicos, Moyon confiava em anos de experiência para diagnosticar e tratar os feridos. De repente, ela ouviu seus colegas chamando por ajuda. Moyon correu até eles e verificou o pulso de um ferido. Em silêncio, ela trocou a fita amarela no braço da vítima pela fita preta, indicando morte. O homem já havia perdido muito sangue e seu coração não batia mais. Apesar da insistência dos colegas em tentar reanimá-lo, Moyon explicou que continuar ali apenas atrasaria o resgate de outras vidas que ainda poderiam ser salvas. Mesmo assim, aceitar a perda de tantas vidas era doloroso. A equipe médica não tinha escolha a não ser seguir em frente, carregando o peso das perdas. Depois de um dia inteiro de trabalho árduo, a maioria dos sobreviventes foi retirada dos escombros. Exausta, Moyon estava prestes a sair quando um dos feridos a chamou. O homem, em um gesto de gratidão, tirou os próprios sapatos e os entregou a Moyon. Moyon aceitou o presente com um aceno silencioso. No céu, a lua crescente brilhava intensamente. De repente, o som de helicóptero se aproximando rompeu o silêncio da noite. Soldados desceram das aeronaves, formando uma fileira impecável enquanto se agrupavam no solo. A luz fraca, suas silhuetas pareciam estrelas brilhando na escuridão. Moyon olhou para eles com esperança e, por um momento, acreditou ter visto Shidin entre eles. Em um local de resgate tão distante de sua terra natal, Moyon e Shidin se encontraram novamente. Entre a multidão e o caos, seus olhares se cruzaram, buscando um ao outro com ansiedade. Naquele momento, nenhuma palavra era necessária. Apenas verem um ao outro já era o maior consolo. No entanto, antes que pudessem trocar cumprimentos, Moyon foi chamada novamente para atender outro ferido. Enquanto isso, Shidin rapidamente começou a organizar seus soldados para iniciar o resgate. Em meio ao trabalho, Moyon notou que seu cadarço estava desamarrado. Quando se abaixou para amarrá-lo, um rosto familiar apareceu diante dela. Era Shidin, com um olhar atento e sério. Ele falou, com uma voz firme, mas carregada de emoção. Espero que você não se machuque. Passei o dia inteiro me arrependendo daquela manhã em que você não olhou para mim. Não poder estar ao seu lado é algo que me pesa. Então, por favor, cuide bem de si mesma. Essas palavras, carregadas de sentimentos e lágrimas não derramadas, foram como uma confissão ao vento. Muito mais que palavras, era um lembrete do amor que soprava entre eles, forte como a brisa que carregava seus corações inquietos.